Boa noite! Como sempre, é muito bom estar aqui com você. Acabei de fazer um atendimento coletivo agora, tratando algumas questões que não é muito bacana, né? E é algo muito incrível. Não sei se com vocês aconteceram isso, né? Ultimamente eu tenho percebido as pessoas com tosse, com baixa energia, com falta de memória e de concentração. E um ponto que está sendo muito comum e repetido em todas essas pessoas é o ponto que eu uso para tratar Covid, que é o ponto da traqueia. Deixa eu ver se eu tenho aqui meu imã. Eu estava com ele até agora, aqui. Que é o ponto traqueia, né? Que eu uso ele assim. Esse lado aqui, né? Ó, o preto no corpo e o vermelho do lado de fora. É o ponto traqueia e o ponto bexiga. Por incrível que pareça, as pessoas conseguem uma ótima melhora com isso. Então, eu trouxe para vocês essa experiência que já faz acho que uns 20 dias que eu estou atendendo pessoas com tosse, com baixa imunidade, falta de memória, falta de concentração, com dor de cabeça, com queda de cabelo. E eu, com esse ponto, eu consigo tratar várias pessoas. Como eu falo para vocês, né? Quando a gente tem na prática, né? Trabalha assim com uma certa frequência, a gente consegue ter um apanhado maior de pessoas. Eu convidei hoje para vir falar aqui comigo a Natália. A Natália é aquela minha amiga farmacêutica que eu gosto demais dela. Estou esperando ela entrar. Então, a gente vai falar de obesidade, emagrecimento. Então, Natália, eu acho que uma das coisas que mais está pegando é isso mesmo, né? A parte de obesidade. Porque eu tenho percebido, como alguns clientes meus que eu passei para você, você percebeu que eles estavam com o sangue muito inflamado e era uma das causas que não conseguiam emagrecer. Faziam atividade, estava lá comendo praticamente alface com água e estava aumentando de peso. E fala para o pessoal que não é da área, que não entende, né? Porque eu sei que você receitou para eles a mesma coisa que receitou para mim e também deu ótimos resultados. Explica um pouquinho, fala um pouquinho com o pessoal a respeito da cúrcuma, entre outros Tá, fatores, né? tá. O que acontece hoje em dia, né? Ainda mais depois dos 30, tudo fica muito difícil, né? O nosso metabolismo, a nossa taxa hormonal começa a declinar após os 30 anos. E a gente tem que falar, né? Aproveita para emagrecer agora, que depois é difícil. Por que é difícil? Por causa dessa taxa hormonal. Mas só que hoje em dia, o que não é só mais esse declínio hormonal que está acontecendo nas pessoas. As pessoas estão muito inflamadas. Você estava falando, né, que você usou os ímãs aí para queda de cabelo, dores no corpo. Isso são sintomas de pessoas inflamadas. O que é uma inflamação? Uma inflamação nada mais é do que você ativar seu sistema imunológico todos os dias, a todo momento. Isso daí é uma inflamação crônica que a gente está vivendo hoje em dia. Isso faz muito mal para o nosso organismo. Nosso metabolismo só vai pensar em agir contra esse agente que está inflamando. E o que inflama a gente, né? O que são esses agentes que tanto inflamam o nosso organismo? A gente vive correndo, a gente não tem uma alimentação saudável. Por mais que a gente pense, tem pacientes que falam assim, não, mas eu como saudável. Mas tem muitos fatores. A gente está numa época que é muito diferente de 10 anos atrás, que é muito diferente de 20 anos atrás. A gente deu um salto em vários aspectos, e um desses aspectos foi a obesidade, o excesso de E é medicamentos. geral, né? Não é só aqui no Brasil, né? Não, tem países, eu estava vendo umas estatísticas aqui de alguns sites, tem países que têm mais de 30% da população
com sobrepeso, com obesa. Isso, 30% da população são muitas pessoas. Lógico que a pandemia ajudou muito a aumentar esse quadro. A estatística pulou de 2019 para 2021, assim, deu um salto, aumentou 6% na estatística, que já era alta, aumentou mais. Então, assim, o que a gente vê são pessoas altamente inflamadas por excesso de medicamentos, por alimentação não alimentação Inadequada. como cal, Alimentação inadequada, né? Porque eu acho que uma das causas, eu sempre gosto de buscar a verdadeira causa. Então, as pessoas estão ansiosas e com pouco tempo. Então, como elas têm pouco tempo, elas ficam ansiosas. Como elas são ansiosas e têm pouco tempo, elas acham mais fácil comprar o alimento pronto, que de vez em quando é até gostoso, que não é muito bom a gente fazer isso um hábito, né? Como aconteceu em alguns países. Tem uma série, Natália, que fala sobre indo direto ao assunto ou indo direto ao ponto, não lembro direito. E eles comentam exatamente sobre o que aconteceu com as pessoas depois com essas, essa facilidade de você comprar o alimento, que muitas vezes você colocando na ponta do lápis, você fala, é mais barato. Só que tem aquele monte de sal, aquele monte de açúcar e aquele monte de glúten que vai inflamar o corpo. Porque uma das coisas que mais inflama é o açúcar, né? sim. E quando a gente fala em açúcar, a gente só pensa naquele pozinho branco que a gente põe no café, no suco, mas não, o açúcar, o final da degradação de todo o carboidrato que a gente come vira açúcar. Então, assim, o pãozinho que você come, a massa que você come, o bolo que você come, tudo isso vira açúcar. Sim. Então, assim, são alimentos rápidos, prontos, que tem o glutamato para conservar, para dar sabor, aquele óleo que não é tão bom, que a gente sabe que tem óleos que são péssimos, e ninguém vai ter o cuidado que a gente tem em fazer nossa alimentação, nossa própria alimentação, né? Eu sei que a gente vive num mundo muito corrido, eu falo por mim também, às vezes eu vou e como uma coxinha. Mas é uma exceção, né? Isso não é um hábito, né? Exatamente. E assim, conforme você vai criando uma certa consciência, conforme você vai estudando, vai vendo, vai lendo, você vai se conscientizando que certos alimentos não são bons mesmo. Não adianta você simplesmente falar, o alimento não é bom. Não, o seu cérebro ele não vai entender isso. Você tem que interiorizar aquela informação. Como você interioriza aquela informação? Estudando, lendo, vendo. Então, você começa a criar uma certa consciência a partir da informação. Então, assim, a gente está inflamado? Sim, muito inflamado. Inflamado a tal ponto que tem crianças que já são obesas com diabetes. Não porque nasceram, tiveram essa genética, essa predisposição genética à diabetes, mas sim por causa da alimentação. Adolescentes com baixa vitamina D, baixa vitamina B, por quê? Não só adolescentes, tá? Eu pego bastante paciente com baixa vitamina B. Assim, e vitamina B a gente tem na carne, a gente tem em certos legumes, verduras. Então, assim, você vê uma desnutrição que a gente não tinha antes. E é tudo muito fácil, tá na prateleira da feira. Mas as pessoas estão com essa deficiência. Lógico, tem pessoas que falam, não, eu como verdura, eu como legumes, eu como isso, como aquilo, e continua com baixa de vitamina B. Mas existe N fatores aí, né? N fatores que os agrotóxicos, o nosso solo que está pobre em nutriente. Então, assim, não adianta você, eu me alimento bem, mas a nossa alimentação está pobre, né? Então, assim, são N fatores que nos circundam e a gente está num roda-moinho que a gente não sabe o que fazer. Porque aí você falou falta de memória, né?
característico de um Vira uma organismo roda viva, né? é uma roda viva. Falta de memória, perda de cabelo, unha fraca, dores nas articulações, coceira. Então, assim, a gente fala muito de terreno biológico, né? O que que é o terreno biológico? O sangue, o intestino, todo o nosso organismo é um terreno biológico. Quando a gente fala Uma coisa, né, Natália, que algumas pessoas não sabem, não é sair aí fazendo essas dietas que aparecem na televisão, que falam que são milagrosas, nem ficar tomando o chazinho por conta, nem tomar remédio, muito menos tomar remédio por conta. As pessoas têm que ter a consciência que tem que fazer exame de urina, exame de fezes, exame de sangue, levar para um profissional que sabe analisar corretamente e ter uma visão. Hoje em dia, o que eu tenho percebido, tem bastante profissionais da área médica voltada para a parte de terapia complementar. Então, eles olham o exame de sangue com um olhar diferenciado, que foi o que aconteceu, foi uma das coisas que eu me apaixonei pela didática da Natália, é exatamente isso. Ela pega o exame, então é assim, tem o menos e tem o mais. Então, se você está muito ali perto do menos, muitas vezes alguns profissionais falam, tá bom, tá ali. Não, ele tá baixo, dá para aumentar, não é? Dá para desinflamar, dá para melhorar, dá para potencializar. Vamos deixar de comer isso e vamos substituir por aquilo. Porque o que passa na cabeça da maioria das pessoas que estão obesas, elas falam, caramba, mas agora eu vou deixar de comer isso, deixar de comer aquilo. Ah, caixão tem rodinha, eu vou comer e ficar gorda mesmo, porque não tem problema. Não é, nós não queremos, né? Pelo menos o meu objetivo é o que eu deixo bem claro para as pessoas que vêm me procurar para fazer biomagnetismo ou acupuntura para diminuir o peso. A questão não é ou diminuir o peso para você se candidatar a um concurso de Miss ou ficar magrela, entrar na roupa 38, 40. Não é isso. É emagrecer para desinflamar, emagrecer para assumir as dores, emagrecer para promover a sua saúde. Então, eu acho que o fundamental é isso, a gente ter essa consciência. Nós não estamos competindo com nenhuma vizinha, amiga, cunhada, irmã. A sua competição é com você mesmo, sabe? Ter a consciência. Vamos procurar um profissional que busque a verdadeira causa. Por que que você está acima do peso? Está dormindo pouco? É problema de hormonal? A tireoide está bem? Você come e não percebe? Você está com ansiedade? O sangue está inflamado, como nós costumamos falar, né, Natália? Então, a gente sempre... você buscando a verdadeira causa, o resultado vem com certeza. Então, uma das coisas que eu quero deixar para vocês, assim, bem claro, não sei que lugar que vocês estão, mas se vocês tiverem alguém que você possa pedir o exame de sangue para que possa ser analisado, o exame de fezes, o exame de urina, converse com a Natália, dá para fazer um atendimento online, não dá, Natália? Sim, dá, sim. Dá para fazer com os exames, tudo bonitinho, sim, com responsabilidade. Sim, com responsabilidade, com cautela, com orientação. Se vocês quiserem fazer o biomagnetismo, também dá para fazer à distância, vocês também vão ter um bom resultado. Porque não sei se vocês são assim como eu. Eu me sinto bem quando eu vejo pessoas bem. Dá uma dorzinha no coração quando você vê um amigo, um colega, que você fala assim, poxa, tal época essa pessoa estava tão legal, agora, olha, está mancando, teve um AVC, olha só como engordou, ou pelo contrário, olha só como emagreceu, olha, perdeu uma parte dos suprarrenais porque desenvolveu a diabetes, perdeu a visão porque estava com diabetes. Então, se a gente consegue, com um tempo hábil, acertar o seu sangue, acertar a sua alimentação, acertar o seu pH, claro que a chance de positiva vai ser muito maior do que, por exemplo, algumas vezes a pessoa já está num caso muito avançado, aí não sou eu, não é a Natália, não é Deus que vai conseguir resolver.
Então, é sempre um alerta para vocês, né? O mais importante, sempre uma das coisas super importantes, beber água. A segunda coisa importante, que alimenta o câncer, que faz com que você desenvolva a diabetes e um monte de outras doenças, é o açúcar, porque os vírus, fungos, bactérias e parasitas se alimentam, né, do campo, do desequilíbrio do pH, ou muito ácido ou muito alcalino. E isso é o açúcar, como a Natália estava falando, não é só o pozinho branco, não é só açúcar mascavo. Geralmente, colocou farinha, vira açúcar. Se é bebida alcoólica, também vira açúcar. Né, Natália? Sim, bebida alcoólica, frutose. A gente pensa em frutose como aquela fruta, né? Não, o álcool vira frutose. O nosso organismo não foi feito para metabolizar frutose. A frutose em si, o xarope de milho que tem no refrigerante, é uma frutose. A fruta em si, ela tem as fibras, e as fibras ajudam a metabolizar. Então, ok, mas esse açúcar extra da bebida, das bolachinhas, dos bolos industrializados, isso não. A gente não consegue metabolizar. E isso vai criando uma resistência insulínica. Então, assim, é que nem a Cláudia falou, o pH sanguíneo, essa desregulação do pH sanguíneo é um terreno biológico inflamado, você tem que desinflamar. Quando a gente pensa em sangue inflamado, pensa no sistema todo. O sangue passa pelo sistema todo. Então, é fígado, é rim, é pulmão, é cérebro. Osso, tudo. Tudo, osso. Então, assim, a gente tem que se conscientizar em se alimentar um pouco melhor. É que nem a Cláudia falou, não tem proibição. Quando a gente fala não, o nosso cérebro entende como sim, é incrível. Então, assim, a primeira coisa que eu falo aqui pro pessoal que vem e tal, eu falo que não tem não. Vamos aos poucos, vamos diminuindo. Sim. Tira, come proteína na hora do café da manhã, não começa com uma fruta, ou com um doce, ou com pão. Come a proteína, come o ovo. Então, assim, são hábitos. Toma mais água. A água vai irrigar seu cérebro, a água vai irrigar seus ossos, vai irrigar seus órgãos. O sangue vai fluir melhor no seu corpo. Você já vai estar diluindo várias substâncias que tem nesse organismo, as toxinas, metais pesados que a gente ingere, o ar que a gente respira. Parece até loucura em pensar em tudo isso, mas hoje a realidade é essa. O mais difícil de entender é que a realidade tá complicada, tá difícil de viver saudável. Então a gente tem a intoxicação por metais pesados, a pasta que a gente usa é um intoxicante. A água que a gente bebe não é tão boa quanto antes. Imagine, a população de São Paulo se acredita mesmo que vai filtrar, vai fazer todo o processo de filtração a tempo e vai ser qual qualidade essa água? A água do chuveiro, o cloro, enfim, são muitos pontos aí para levar em consideração as verduras, o tanto de agrotóxico que a gente come. Então, assim, é muito intoxicante que a gente coloca para o nosso organismo e a gente tem que ter consciência que essa saúde, se a gente não for atrás, não for buscar cedo, Pode ser tarde. Aí o número de AVCs aumenta, doenças cardiovasculares aumenta. A gente vê pessoas de 30 anos morrendo de parada cardíaca, AVC, e tudo isso se a gente não for atrás da nossa saúde, a gente vai estar com 50 anos, 40 anos com dor no joelho, memória fraca. Isso é o primeiro sintoma de uma inflamação, é aquela nuvem, né, que você fala, aquela nuvem, a gente fala nuvem mental. Nossa, como que é o nome disso? Eu não lembro o nome disso. Aí você, uma caneta, você não lembra. Eu peguei o celular onde eu pus. Você tá com o celular, que hoje em dia a gente fica com o celular toda hora, você não lembra. Então, são coisas simples que todo mundo, acredito que tenha, que isso é um sintoma. Então, assim, se a gente não tratar hoje, daqui 5 anos, você vai ver as consequências. O pâncreas tem uma vida útil. Não dá para você... Todos os nossos órgãos têm uma vida útil, mas o pâncreas, tem muita gente com diabetes
45, 50 anos. Não é normal Muito, isso, não é natural. E não é muito. natural, e Não não é é muito menos natural. normal, mas está virando natural, né? E a Você gente pergunta, não. tem alguma queixa? Ah, ou é a tireoide, ou é a pressão alta, ou é a diabetes, né? A tireoide, o que faz a gente ter tanto problema de tireoide? É o glúten. Então, assim, o glúten é um processo inflamatório diretamente para a tireoide. Então, assim, são muitas coisas, né? E a gente tem, por isso que eu falo, não adianta você vir aqui, ver o que a gente está falando e tal. A gente não vai assimilar. Tem que entender, tem que pesquisar, tem que ler. É É que nem mudar o hábito, né, mudar Natália? para mudar o hábito, você tem que mudar como você pensa, como você enxerga. Não adianta você falar assim, ó, para de fumar hoje. Não, você tem que se conscientizar. E a conscientização é quando você adquire conhecimento e aquilo entra em você. Aí sim, você se conscientizou daquilo, você vai parar. Ou você vai parar, ou você vai diminuir, porque também a gente não pode falar que só o conhecimento, o cérebro e tal. Tem também químicas, tem distúrbios ansiolíticos, é, é, muitas coisas envolvem, né? Falta de vitamina, o excesso de vitamina, o excesso de cortisol. Então, assim, a gente tenta equilibrar ao máximo, tanto a Cláudia nas terapias que ela faz com biomagnetismo, aliando as técnicas, a gente consegue um resultado melhor, mais rápido. Sim, Então, assim, a gente tem que equilibrar a acupuntura. auriculoacupuntura. Então, a gente consegue equilibrar todos os órgãos, regular o pH sanguíneo, com uma... Cuidar da emoção, porque uma das coisas que eu estava conversando hoje com o pessoal, essa semana toda, né, é interessante que parece assim de leva, né, de colheita. Então, a semana toda, parecia que a pessoa chegava, perguntava, era sempre as mesmas respostas. Estou com pouca memória, estou dormindo pouco, estou com zumbido, estou com uma tosse, eu estou aumentando o peso. Você fala, caramba! E um dos pontos que eu estava comentando antes de você entrar, não sei se você chegou a ouvir ou falar, que é o ponto da traqueia com o ponto da bexiga, que no biomagnetismo nós tratamos esse ponto para tratar o coronavírus. Então é bem interessante como é incrível as queixas que as pessoas têm, e quando eu ia buscar ali um ponto para equilibrar o pH da pessoa, era esse ponto que dava. E não só esse ponto, claro, são outras combinações. Mas essa semana, todo mundo que veio no meu consultório estava em desequilíbrio de pH. Para vocês poderem ter uma noção o que é isso, como funciona, existem os reservatórios, que são os esconderijos, onde ficam os vírus, fungos, bactérias e parasitas. Eles estão ali escondidinho, então, no caso aqui da traqueia, no caso da bexiga, ele está ali escondidinho. Ele vai esperar você não se alimentar bem, você comer muito doce, você ficar com a parte emocional em desequilíbrio, perder horas de sono, ficar estressado. Ele vai esperar o seu corpo ficar em desequilíbrio de pH, ou muito ácido ou muito alcalino. E aí, de repente, vem essa enxurrada de sentimento, de sensações e do corpo mesmo, tudo ao mesmo tempo. Então, a pessoa está ali com falta de memória, falta de concentração, com aumentando o peso, com zumbido, e a tosse. Uma tosse que não tem explicação. Então, às vezes, você fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, você fala, o que aconteceu? Como aconteceu comigo. 3 meses com tosse. E é interessante que eu aprendi foi justamente com a experiência comigo mesmo. Falei, caramba, o que está acontecendo? Eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. Por quê? São os esconderijos. Os esconderijos, para vocês terem uma ideia, imagine só um bandido, um assaltante. Ele não vai ficar aí mostrando a cara para ser preso. Ele vai arrumar um lugar para ele se esconder, para ninguém achar ele. No caso, como eu falei para vocês, a traqueia e a bexiga. E quando baixou a imunidade, começa a vir, então, essa enxurrada de sensações e desequilíbrio do corpo. E aí, o que acontece? A pessoa pode tomar o xarope que for,
pode tomar o remédio que for, pode fazer o que for, que não adianta. Olha, gente, eu fiquei 3 meses, não sei se vocês viram que eu dei uma sumida, eu tinha combinado de fazer as lives, de repente uma tosse, aquela tosse de cachorro, fiquei sem nadar, sem jogar, não conseguia dormir, de tanta tosse que eu tinha. Quando eu fui fazer o autorrastreio, que a gente lembra, né? Ah, eu trabalho com biomagnetismo, eu vou fazer o autorrastreio, que a gente esquece de se autotratar. Foi aí que eu achei o ponto, comecei a colocar, falei, caramba, e não é que deu resultado? Aqui nesse livro, aqui, olha, tem 50 protocolos principais. E aqui tem, ó, o ponto da obesidade. Um ponto que vai fazer com que você equilibre determinados pontos para você poder emagrecer. Então, você tem mais alguma coisa para falar, Natália? Não, Eu só sei que você tem complementando, só compromisso, né? complementando o que você falou, né? Às vezes essa doença está incubada, tá? O organismo ele consegue, nosso sistema imunológico consegue trabalhar de uma tal forma que essa doença fica incubada, só que esse patógeno ele fica liberando toxinas, não é normal no nosso organismo. E essas toxinas nos inflamam. Aí tem a queda de imunidade, por diversos fatores. Essa doença ela volta, mas ela não volta com tanta força. Aí ela não é caracterizada, você não sente sintomas daquela doença, mas você está emitindo algum sintoma por causa daquele vírus, daquela bactéria, daquele parasita. E acontece isso que a Cláudia falou. Não é isso. E o mês É isso que aí. vem eu vou fazer o seu curso, hein? Que legal. Então, agora, o mês que vem, em outubro, eu vou dar o curso presencial do biomagnetismo. Então, quem comprou, de repente, o livro e falou, poxa, eu acho que eu levo jeito, porque é bem interessante, viu, Natália? Quando eu fiz esse livro aqui, eu fiz o livro pensando naquelas pessoas que não querem ser terapeuta. Ah, eu não quero ser terapeuta, mas eu quero saber colocar o ímã quando meu filho está com tosse. Eu quero colocar o ímã para emagrecer. Quero colocar o ímã para melhorar a memória ou para dormir legal. Então, ele foi feito para isso. Mas, para minha surpresa, muitos dos alunos que fizeram, até que fizeram com outros profissionais, resolveram adquirir o livro. Falei assim, mas aqui está bem detalhadinho, porque eu deixei bem explicadinho aqui nas primeiras páginas, qual é a polaridade que é positiva, qual que é negativa, como prender o ímã, olha, como fixar o ímã no corpo, super, né? A cor que você vê, a cor que vai na pele, a cor que você vê do lado de fora, e depois os protocolos. E aí, por exemplo, para alcoolismo, para ansiedade, está tudo em ordem alfabética, né? E eu me sinto muito feliz, né, de estar contribuindo. É interessante, algumas pessoas que me conhecem já sabem, né? Eu acordo com meus 5 minutos. Então, lá atrás, eu acordei com meus 5 minutos, tenho que começar a gravar vídeo para ensinar o pessoal a trabalhar. Quem não pode vir até mim, porque eu sei que para quem mora no Amazonas é mais caro a passagem, para a maioria das pessoas que moram fora de São Paulo, é mais cara a passagem, a hospedagem, a alimentação do que o próprio curso. Então, a melhor coisa que tem foi o curso ao vivo, né? No meu caso, do curso do biomagnetismo, são mais de 50 videoaulas. E para quem não sabe, eu estou indo lá para Portugal no dia 2 de outubro, dar aula de biomagnetismo e dar aula de estética, de acupuntura estética. E a acupuntura estética é sem agulhas, é com microesfera de cristais. Então, se vocês conhecem alguém lá da cidade de Braga, eu sei que o pessoal de Lisboa e de Porto não se locomove, mas de repente vai aproveitar a oportunidade de eu estar lá. Eles vão aprender a segurar no pé, fazer o rastreio, igual a Natália. Eu vou dar o curso para a Natália, ela vai ensinar ali, segurar no pé, vou ensinar a como usar a bioenergia, não só para o biomagnetismo, encontrar no corpo onde tem um desequilíbrio de pH, como também encontrar se de repente você conhece de homeopatia, você conhece de florais, você conhece de barra de axis, não importa qual é o seu conhecimento, com a bioenergética você consegue ter algo exato, qual é a dosagem, qual é a frequência, como usar. Quem me conhece sabe, eu não sou de esconder ouro.
Eu não sou assim, você vai aprender isso e no próximo módulo. Não, eu tenho agonia, eu quero ensinar logo, sabe? Parece, a impressão que eu tenho, parece que a minha vida é uma areia e está caindo a areinha, está terminando o tempo e eu tenho que ensinar logo. Então, e eu faço isso com amor, gente. Eu faço isso assim com uma alegria. Então, depois que eu conheci a Natália e vi o conhecimento dela, a dedicação dela, eu falei, nossa, tem que começar a fazer live com pessoas assim, que entregam o conhecimento. Porque o meu objetivo, e da Natália, tenho certeza que é também, é da gente passar informações para vocês, né? Para não cair naquelas enrolação, naquelas coisas que, né, que não é verdade. Por isso que é importante você ter um profissional de saúde, você perguntar, passa com o médico, fala, olha, eu quero saber como é que está as minhas vitaminas, como estão os meus hormônios, como estão as minhas glândulas, como que está isso, como que está aquilo. Acompanhar e, e ser feliz, né? Nós nascemos para ser felizes e nós nascemos para fazer as outras pessoas felizes. E a gente só é feliz se você não está com dor, porque você pode ter tudo na vida, mas se tiver uma dor de ouvido, uma dor de dente, uma dor no estômago, a gente não consegue, né, Natália? Não, não, é bem difícil. E é isso que eu falo, a gente nasceu para ser feliz, a gente não nasceu para ter depressão, a gente não Não. nasceu para ter desânimo, a gente não nasceu para ter preguiça. Não é porque eu sou preguiçosa, eu sou preguiçosa. Não, tem um Você fundo. está preguiçosa, está com Tá. depressão, não é depressiva, né? E Isso, dá para melhorar isso. Isso que é sim, importante. muito. Então, Natália, uma boa viagem, que eu sei que você também vai viajar. Um Obrigada. beijo no seu coração. Muito, 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 muito obrigada por você ter estado aqui na live comigo. Na segunda-feira, se você tiver tempo, a gente pode escolher um outro tema. Ou então eu vi que a Sirlene entrou aí, se ela também, de repente, tiver interesse de fazer uma live, desde que a gente possa sempre passar alguma coisa positiva, eu acho que é muito importante. Também tem algumas pessoas que provavelmente não sabem, toda semana eu faço atendimento coletivo. E diferente do Hospital Quântico, esse tratamento coletivo ele é online via Zoom. Então, quem tiver interesse, depois fala comigo no particular e eu falo com eles. E recomendam, então, o meu curso lá em Portugal, que eu estou indo lá para passar informações para os nossos patrícios, né, para as pessoas. A maioria de nós brasileiros tem um pouquinho de sangue português na veia, né? Então, continuem com Deus. Gratidão imensa. Tenham um excelente final de semana. E semana que vem tem mais, se Deus quiser. Beijo, Obrigada. Natália. Bom final de semana para todo mundo. Tchau, Cláudia. Obrigada. Obrigada a você. Tchau.